Olá, olha eu aqui de novo, Vanusa Mendes, professora de prática previdenciária, sempre com temas relevantes, e eu estou tratando nesses últimos vídeos das enunciados firmados lá na primeira jornada da Seguridade Social, temas extremamente relevantes e benéficos para o meu cliente, para o teu cliente. É por isso que a gente vai conversar sobre esses temas. Eu trago o conteúdo diário lá no Instagram, mas o YouTube, eu tenho muito carinho pelo YouTube, que aqui a gente pode ser meio que um bate-papo, não precisa ter tanta pressa. Você que entrou aqui, você é uma audiência qualificada, você veio buscar conhecimento, você não está buscando coisas digeridas, você quer entender a coisa para você crescer profissionalmente. É por isso mesmo que eu te convido para conhecer o meu site, que está aqui embaixo, para você conhecer o meu trabalho. Se inscreve lá para você já receber uma ficha de atendimento e conhecer meu trabalho, tá bom? Bora lá tratar um pouquinho da contribuição do sócio administrador, do titular, do diretor não empregado. Vamos ver o que muda na contribuição previdenciária? Vamos aqui para a tela. Pessoal, a gente tem uma lei de custeio. A lei que trata de todo como é que é bancada a Previdência Social. E é uma lei que veio junto com a Lei de Benefícios, a Lei 8.212. É nela que está toda a sistemática de recolhimento de contribuição, de pagamento. Quem são as pessoas, aqueles que são devedores da Previdência. E você vai ler a lei, você vai ver que tem muitas situações que são devedores da Previdência, que são contribuintes obrigatórios da Previdência, uma construção, um jogo de futebol, uma fezinha que faz lá na casa lotérica, porque exatamente ela é responsabilidade de toda a sociedade, né? E aí tem também a parte do empregado, a parte daquele segurado, independente do tipo de segurado, a parte da empresa, e é nisso que a gente entra. Quando você quer saber como se dá o recolhimento de contribuição previdenciária, que é um tributo, é obrigatória, a contribuição previdenciária, ela vem de um fato gerador do trabalho, tá? O segurado obrigatório, ele recolhe quando ele é remunerado pelo seu trabalho. Já o facultativo é o único que pode recolher entre o salário mínimo e o teto da Previdência a alíquota sobre esses valores de 20%, porque ele não tem nenhum problema de tipo de fato gerador. Mas para você entender como é que é a contribuição do facultativo e do individual que presta serviço à pessoa física, você leia o artigo 21, mas leia com calma, leia saboreando para você entender os recolhimentos, como é que funciona a alíquota menor, a alíquota de recolhimento menor, né? Para você entender mesmo. O que eu quero trazer hoje é uma outra situação. É aquele contribuinte individual. Quem é o contribuinte individual? Ele exerce uma atividade remunerada por conta própria. Ele não tem nenhuma empresa ligada a ele, ele não presta serviço para uma empresa. Aquele contribuinte individual que presta serviço para pessoa física, ele não está ligado a empresa nenhuma. Ele é responsável pela própria atividade. E aí entra um profissional liberal. Entra aí um prestador de serviço, uma parte elétrica, aquela pessoa que vende salgadinho, aquela pessoa que não está ligada a uma empresa, né? E nesse caso, pessoal, a gente tem então o artigo 21. Mas imagina que se a gente tenha um contribuinte individual, que no caso está ligado a uma pessoa jurídica, tá? Ele trabalha, ele presta serviço para uma pessoa jurídica. Vou dar um exemplo, sou advogada, e uma reclamada, uma empresa, me contrata para fazer ações trabalhistas. Vou representá-la. Eu sou uma pessoa física prestando serviço para uma pessoa jurídica. Logo, quem é que vai fazer o recolhimento da minha contribuição previdenciária sobre aquilo que eu vou ganhar em relação a esse trabalho? A empresa tomadora de serviço. No meu exemplo, a reclamada me contrata para fazer audiência, para cuidar de ações trabalhistas. Ela tem que recolher daquilo que ela vai me pagar, ela retira uma parte, que é a parte do INSS, tá? Da Seguridade Social, e ele mesmo repassa. Além disso, ele repassa a cota dele também. Como assim cota dele? Tem uma cota de 20% da empresa, uma cota de 11% do segurado. E detalhe, se for uma empresa do Simples Nacional, aquele regime de tributação simplificado,
só vai ter a cota do prestador de serviço, tá? Não vai ter a cota da empresa, exceto o anexo 4, chamado anexo 4, que é o que traz, então, a escritório de advocacia, a empresa de arquitetura e vigilância. Esses mesmo, tendo cota do prestador de serviço, a cota de 11%, também tem que recolher sobre a cota, o valor pago para aquele prestador de serviço, os 20%. Olha, então vamos ler agora na lei para você entender direitinho. 8.213, artigo 30, diz assim o caput: a arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas. 1. A empresa é obrigada a, primeiro, arrecadar contribuições de quem? Segurado, empregado e trabalhador avulso, descontando a respectiva remuneração. Então, aqui já fica um feeling para você aqui. O empregado, o avulso, também tem presunção. E olha, eu incluo aqui também o doméstico, tá? É presumido, ele não precisa provar que recolheu, ele precisa provar que trabalhou. E aí, com relação, então, aqui, a B, recolher os valores arrecadados na forma da linha A. Ou seja, aquilo que ele paga para o prestador de serviço, ele vai retirar daquele pagamento 11%. E ele ainda vai acrescentar a cota da empresa, 20% sobre aquilo que ele toma. Se a gente for fazer uma conta bem simples, ele vai pagar 31% para a Seguridade Social pelo prestador de serviço que está a seu serviço. Meio óbvio, né? Mas olha só. Então, ele arrecada. Por que ele arrecada? Uma espécie de facilitação, né? Fica mais fácil de receber para o fisco, dificulta a sonegação, concorda? Uma substituição aí tributária. A contribuição a que se refere o inciso 4º do artigo 22 dessa lei, assim como as contribuições a seu cargo incidentes, aquilo que incide sobre a remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual a seu serviço. Prestou serviço para uma empresa, quem tem que recolher é a empresa, tá bom? E olha o que diz o parágrafo 4º aqui. Por que é 11% essa cota que a empresa vai recolher desse contribuinte individual prestador de serviço? Porque a lei dá um desconto legal. Como já tem a cota do patrão, a cota patronal, né? No caso aqui, a cota da empresa de 20%, não daria, ou ficaria muito na cara dura, né? Também cobrar 20% do próprio contribuinte individual. Então, olha o que a lei fala. Na hipótese de o contribuinte individual, deixa eu grifar aqui para você ver. Na hipótese do contribuinte individual prestar serviço a uma ou mais empresas, poderá deduzir da sua contribuição mensal 45% da contribuição da empresa efetivamente recolhida ou declarada, incidente sobre a remuneração que esta lhe tenha pago ou creditado, limitada a dedução a 9%. 20 menos 9, quanto que dá? 11%. É por isso que a cota do prestador de serviço que deve ser recolhida pela empresa é de 11%. Não se confunde com uma alíquota simplificada do artigo 21 do prestador de serviço à pessoa física. Ponto. Cheguei onde eu queria com você. Eu já sei, então, que se eu sou contribuinte individual, presto serviço para reclamada, naquele meu exemplo, eu não preciso me preocupar com a contribuição previdenciária. O que eu tenho que me preocupar é de ter documentos que comprovem que eu prestei esse serviço, correto? Concorda comigo? Aí entra o enunciado firmado na primeira jornada da Seguridade Social. Porque a gente falou de pessoa jurídica, não falou? De prestação de serviço. Quando um contribuinte individual presta serviço. Mas e se a empresa for minha? Olha lá. Imagina, então, meu caso aqui, escritório de advocacia. Eu tenho um escritório de advocacia, e ele é uma empresa, tá? É uma sociedade de advogados. Eu tenho o CNPJ dele. E ele é meu, mas ele é uma pessoa distinta, não é? Não é que a gente aprende? Pessoa jurídica. Eu tenho, então, a cota da pessoa jurídica e a minha cota. Só que concorda comigo que, em última análise, é do mesmo bolso que vai sair? Pois bem, aquele anexo 4 lá, mesmo no caso
de uma recolhimento está ligado ao Simples Nacional, o escritório de advocacia tem cota patronal, tá? Mas e se o escritório é meu, então, nesse meu exemplo, tá? E aí eu não recolhi a contribuição, minha parte, eu posso alegar em meu favor que há uma presunção de recolhimento? Horas. Se há uma presunção em relação, se a lei determina, a lei 10.666, no artigo 4º, determina que existe uma presunção, mas e se eu sou o titular daquela empresa? Não fica estranho? Eu deveria ter recolhido, eu não recolhi, e aí eu alego que eu não recolhi porque a obrigação era da pessoa jurídica. Pois isso foi discutido nessa jornada e formou um entendimento que, na minha opinião, por mais que não seja favorável ao segurado, a gente não está preocupado só em ser favorável ao segurado, mas em que seja um sistema justo. E eu não acredito em algo que a pessoa se beneficie da própria torpeza. Olha o que foi firmado nesse entendimento, então. As contribuições do contribuinte individual e empresário, ou seja, ele é titular, tá? Não se presumem descontadas e recolhidas na forma do artigo 4º da Lei 10.666, relativamente à atividade exercida na empresa, da qual seja titular, sócio-gerente, sócio administrador ou diretor não empregado. Porque se ele fosse empregado, aí havia uma presunção, não é? Porque tem subordinação, tem tudo aquilo. Mas não, ele é diretor, ele é ligado à empresa. Muitas vezes, né, ele tem lá do Prolabore, e então, qual é a justificativa? Exatamente isso. Exatamente a questão aí, ó. Considerando que existe o princípio geral do direito de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza e que essa espécie de contribuinte individual com poder de gestão e de decidir se a empresa paga ou não o tributo não pode ser equiparada ao segurado empregado ou ao trabalhador avulso, autônomo ou eventual. E olha, detalhe, como a gente já tem essa baliza do judiciário agora, que não é vinculante, né? Mas pode ser aí uma maneira de julgar, né? Um entendimento que venha a se consolidar. Cuidado, nesse tipo de caso em que o INSS, porventura, não considerou presumido, possivelmente você possa ainda tentar no CRPS. Porque o CRPS não tem ainda nada pacífico em relação a isso. E sendo a pessoa sócia ou não, ainda a literalidade da lei não permite entender, pelo menos assim numa análise mais rápida, que aquela pessoa não tem presunção pelo fato de estar ligada à empresa, de ser proprietário, de ter alguma forma de gerência sobre aquela empresa, tá bom? Então, quando você aprende os tipos de contribuição do contribuinte individual, quando você se aprofunda no tema, você consegue fazer um planejamento previdenciário maravilhoso, que os maiores problemas que a gente tem com contribuição são do contribuinte individual. E detalhe, não tem menor objetivo de esgotar o assunto, a ideia é trazer uma baliza para você e, de repente, você se aprofundar mais, tá bom? Fazer bons cursos, se aperfeiçoar na área. Inclusive, minha página tá aqui embaixo, clica lá, entra lá, se inscreve para você poder receber minha ficha de entrevista atualizadíssima. Acompanha meus conteúdos pelo Instagram, aqui pelo YouTube, entra no meu Telegram e olha, fazendo assim, você nunca vai poder dizer que não sabia de alguma coisa, porque você vai estar super atualizado, tá bom? Um grande abraço para você, Deus te abençoe. Conteúdo semanal, já compartilha esse vídeo com algum amigo teu, se inscreve e ativa o sininho. Um abração.